Oi gente, tudo bem? Professor André passando aqui para falar um pouco sobre o Império Romano. Iremos falar aqui 9 tópicos muito importantes sobre esse assunto. Primeiro, o primeiro imperador romano nós sabemos que foi Otávio Augusto. Tá? O que potencializou Otávio permanecer no poder? Primeiro, o reconhecimento militar, honrarias que o mesmo conquistou com o título de imperador, o mesmo tinha influência total na sociedade, não apenas na sociedade, mas em todo o Império Romano de uma forma geral. E outra coisa que nós podemos esquecer, que foi o título de Augusto. O mesmo passou a ser venerado como Deus, ou seja, a influência divina passou a ser encarnada na figura do primeiro imperador romano. O segundo tópico é sobre o Alto Império Romano. O que foi o Alto Império? Foi um período de prosperidade, de consolidação, de concretização desse império que tinha terras em 3 continentes: Europa, África e Ásia. Esse período também é conhecido como a Pax Romana. O terceiro ponto que nós precisamos falar é sobre a sociedade e a cultura no auge do Império Romano. A sociedade ela se diversificou, novos grupos sociais apareceram, outras pessoas passaram a encarnar na alta cúpula da sociedade romana. E isso caracterizou este período. Tá? O quarto tópico é sobre a economia. Nós sabemos que os romanos, pela localização geográfica, o artesanato, a pecuária, a agricultura, as pedras preciosas, ou seja, tudo isso teve um grande desenvolvimento que possibilitou cada vez mais o desenvolvimento econômico desse grande império. Tá? O quinto tópico é sobre a vida urbana. Os romanos se caracterizaram por serem pessoas urbanas e a formatação de Roma, a arquitetura de Roma, foi levada para outras províncias, para outras regiões conquistadas pelos mesmos. Tá? Não podemos esquecer dos arquedutos, dos esgotos, das águas encanadas. Os romanos tinham esse trabalho claro e evidente. Tá? O sexto tópico que nós precisamos falar é sobre o surgimento do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo surgiu na região da Palestina. Os cristãos eles eram caçados pelo Império Romano. Sabemos que Cristo, um dos motivos que levou mesmo para a cruz, foi o não reconhecimento do Império Romano. E isso potencializou justamente não só apenas para Cristo, mas para os seus seguidores serem caçados. Com o passar do tempo, essa ideologia religiosa que era caçada pelos imperadores passou a ter um culto normal. E isso aconteceu justamente no governo de Constantino, por volta do ano 313, com o Édito de Milão. E com outro imperador chamado Teodósio, houve a concretização da fé cristã. O Império Romano tinha uma religião oficial, que era o cristianismo. O sétimo tópico são os motivos que vão levar à crise do Império Romano. A diminuição da escravidão, a briga interna entre os governadores, tá? As disputas pelo poder, tá? As invasões dos povos bárbaros. Quem eram os bárbaros para os romanos? Aqueles que não falavam latim. Tá? Tudo isso vai contribuir para o esvaziamento das cidades e ainda para as pessoas para o interior, desenvolver uma espécie social chamado colonato. Tá? O oitavo período, a divisão territorial, nós sabemos que um dos motivos, uma das consequências da crise foi justamente a divisão territorial. Houve o surgimento da tetrarquia, a intenção de dividir o império em 4 partes. Houve também a mudança da capital com Constantino do Ocidente para o Oriente e com outro imperador, tá, chamado Teodósio, houve a concretização. A concretização justamente da divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Sabemos que o Império Romano do Ocidente ele sumiu pela invasão dos povos bárbaros e o Oriente duraria mais 1000 anos até 1454. Valeu, galera!